Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. A melancolia. François de Geneve, Bordeaux. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar, e, vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos juntos aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Olá pessoal, eu sou Leonardo Torres e vamos a mais um Evangelho no Lar. O Evangelho de hoje ele fala sobre a melancolia. Então a melancolia, pessoal, é como a depressão. Ela tem os mesmos sintomas. A pessoa não tem interesse por nada ao seu redor, não sente prazer ou alegria por nada. Ou seja, a melancolia é um estado de tristeza profunda e apatia, né? Que é continuamente sentida por uma pessoa. Então os espíritos falam que essa tristeza que às vezes se apodera dos nossos corações e que faz com que a gente ache a vida tão amarga é porque nosso espírito ele anseia, né? Ele tem um desejo intenso pela liberdade e a felicidade e faz esforços inúteis para sair desse corpo que a gente está aprisionado, né? Porque a gente sabe que todos nós somos criados por Deus simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nenhum, para que a gente consiga, através de sucessivas encarnações, evoluirmos, nos depurarmos, aprender, né, tanto no sentido moral como no intelectual, até a gente chegar a espíritos puros, espíritos perfeitos, e assim estarmos mais próximos de Deus. E todos nós, no começo da caminhada evolutiva, com muita facilidade, a gente está errando, né, devido a essa falta de conhecimento, essa falta de sabedoria, essa falta de desenvolvimento intelectual e moral que ainda precisamos passar no decorrer dessa caminhada evolutiva. E aí precisamos diversas vezes vir ao plano material, preso a um corpo material, para que a gente consiga vivenciar uma nova experiência na matéria e poder assim reparar os erros que cometemos em outras existências ou até nessa mesma e evoluir. Então os espíritos falam, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírito, ansiando com esse desejo intenso de sair desse corpo que está preso na matéria, querendo a sua liberdade e a sua felicidade, eles acabam esgotando os esforços que fazem inutilmente para sair
e isso acaba trazendo a tristeza que se apodera do seu corpo, da sua vida, e tornando assim a vida tão amarga. Então os espíritos falam que essa pessoa, ao ver que não consegue, ela cai em desânimo e o corpo sofre uma influência com enfraquecimento, porque ela tem esse desânimo de vida, essa infelicidade, essa tristeza, essa amargura, por não conseguir essa liberdade e essa felicidade que deseja, se tornando assim infelizes. E os espíritos recomendam que a gente tem que resistir com muita energia a essas impressões que enfraquecem a nossa vontade, porque o desejo de uma vida melhor, ela é própria dos espíritos e de todos os homens, né? Mas a gente não deve procurar essa felicidade, esse desejo de uma vida melhor aqui na Terra, porque aqui a gente está transitoriamente experimentando uma nova encarnação para que a gente consiga depurar erros que cometemos no passado e que possamos assim, com resignação, conseguir evoluir da melhor forma possível rumo a espíritos puros. A verdadeira felicidade não está nos bens materiais aqui na Terra, não está na beleza física, né, no corpo perfeito, não está no relacionamento amoroso, porque tudo isso é passageiro. Quando a gente voltar para o plano espiritual, vamos deixar tudo que temos aqui e só vamos levar a experiência vivida, os conhecimentos aprendidos. E se for bom, iremos nos orgulhar por ter feito uma boa caminhada, ter feito uma boa jornada, né? Mas se a gente não compreender que estamos aqui transitoriamente para que a gente consiga evoluir e não nos resignarmos diante das dificuldades, nos esforçarmos no bem, no amor ao próximo, na caridade, nos estudos edificantes, iremos retornar ao plano espiritual e ao percebermos que a gente não conseguiu concluir essa caminhada evolutiva da melhor forma possível, vamos ficar realmente tristes por ter perdido tempo para o nosso progresso, para a nossa evolução, tendo que passar novamente pelas mesmas situações em uma outra encarnação. Então, o mais importante é a gente não se apegar a esses bens materiais, esses desejos que sentimos aqui no plano material, porque a verdadeira felicidade está com o espírito, né? A felicidade está na harmonia, na solidariedade, na caridade, no amor ao próximo, no amor a Deus e na sua grandiosa obra da criação. Todos nós passamos dificuldades nessa existência, isso é normal. Todos nós, como falei, estamos nessa caminhada evolutiva desde o princípio, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência, experimentando sucessivas encarnações na matéria para que a gente aprenda mais no sentido moral, no sentido intelectual, a fim de que a gente possa evoluir, né? E seguir rumo ao objetivo de sermos espíritos puros, espíritos perfeitos como o nosso Mestre Jesus é. Então, devido à lei de causa e efeito, devemos também compreender que os problemas que passamos hoje, eles são consequências de erros que cometemos no passado. Mas tudo isso que sofremos aqui é transitório, pessoal. A gente vai concluir isso da melhor forma possível se a gente nos esforçar para ter resignação diante dessas dificuldades, se a gente praticar o bem, a gente vai conseguir superar todas essas dificuldades e retornar ao plano espiritual como vitoriosos e cientes que a gente conseguiu certo progresso na nossa caminhada evolutiva. A gente também tem que compreender que o nosso pensamento ele é criador. As pessoas que sentem essa tristeza profunda, essa melancolia, né, ela está atraindo para ela ainda mais negatividade, ainda mais coisas ruins. A gente precisa bloquear esses pensamentos e trocar imediatamente por pensamentos bons. Se a gente está triste com alguma coisa, a gente tem que pensar no positivo, não no negativo, porque assim a gente altera a nossa vibração para uma vibração mais elevada e a gente acaba atraindo para a gente espíritos bons, né, que vão nos ajudar na nossa caminhada evolutiva, que vão nos inspirar bons pensamentos, boas atitudes que devemos fazer e vamos afastar os maus espíritos
que querem nos prejudicar. Porque quando estamos em baixa sintonia, uma vibração baixa, nós nos conectamos aos espíritos que têm a mesma faixa vibratória que a nossa. E aí podem sim surgir os processos obsessivos, né? Espíritos inferiores que querem nos prejudicar por sentirem prazer de nos prejudicar ou por quererem se vingar por termos errado com eles em outras existências e eles não terem perdoado por não terem tanta evolução no sentido moral e compreender que os erros que passaram também foram consequências de erros que cometeram em outras existências e que precisava passar por aquilo para evoluir, para reparar um erro que cometeu. Mas aí a gente pergunta, e como afastar esses maus espíritos? O Allan Kardec, ele fala no Livro dos Médiuns que a melhor forma de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. Então, qualquer um que estiver sentindo tristeza, estiver sentindo essa depressão, se mudarem o pensamento para um pensamento positivo, um pensamento voltado para o amor do próximo, para a caridade, um pensamento voltado para os estudos edificantes, que vão engrandecer o nosso espírito com conhecimentos voltados para a moralidade, ou seja, um pensamento voltado para a reforma íntima, com certeza iremos ter bons espíritos ao nosso lado, nos ajudando e nos inspirando nas nossas dificuldades, a suportarmos tudo com resignação e da melhor forma possível, e estaremos afastando aqueles maus espíritos que estarão querendo nos prejudicar na nossa caminhada evolutiva. Então sejamos fortes e corajosos para suportar essas dificuldades que passamos momentaneamente, porque logo mais estaremos no plano espiritual e lá sim iremos analisar toda essa jornada que tivemos aqui no plano material e nos orgulhar do progresso que tivemos. Então vamos nos esforçar no bem, vamos nos esforçar no nosso melhoramento pessoal, na ajuda ao próximo, na caridade, né? No estudo edificante, sempre com pensamento positivo, sempre com pensamento voltado a Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, que nunca deixou de nos amparar, que ama todos nós indistintamente, e assim estaremos bem amparados por bons espíritos que são trabalhadores de Deus. Vale lembrar que as pessoas que passam por esse problema de depressão, além de cuidar do bom pensamento, das boas atitudes, também não é errado procurar a ajuda de um médico especialista para que ele receite um remédio que também vai ajudar nessa questão. Então, fé em Deus, amigos, força nessa caminhada evolutiva, resignação diante das dificuldades, bons pensamentos, boas atitudes e muito amor, né? Principalmente o amor a Deus e ao próximo, como Jesus nos ensinou no seu maior mandamento. Então encerramos o nosso Evangelho. Agradeço a todos. Quem tiver dúvida pode colocar aí abaixo que a gente vai responder. E que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo.
A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!